Esse cara aqui, naturalmente, a galera não conhece, né? Quem é esse rapaz que tá olhando pra gente aí. Mas ele tem uma história muito conhecida na Alemanha. E eu vou contar pra vocês. Porque no 17 de agosto de 1962, infelizmente, ele era um jovem de apenas 18 anos, Peter Fetcher, ou Fechter, é por aí. Ele tentou atravessar o muro de Berlim. E eu vou narrar para vocês o que aconteceu nesse dia, que é uma coisa que não foi esquecida na Alemanha, tá? E foi lembrada, inclusive, aí no final de semana. O que acontece, assim, dando um pouco de contexto, né? A gente já falou aqui do Muro de Berlim. Esse muro que era uma fronteira brutal ali que dividia não apenas a cidade, mas dividia o mundo. O Muro de Berlim é uma divisão no mundo. A cortina de ferro, né? Então, o muro ali testemunhou uma tragédia que chocaria o mundo, tá? Porque o Peter, um jovem de apenas 18 anos, se tornou símbolo da desumanidade daquele muro de concreto e daqueles que tinham erguido aquele muro, os que tomavam conta do muro e os que defendiam o muro, que estão entre nós até hoje, tá? O Peter, como tantos outros jovens ali da Berlim Oriental, sonhava com liberdade. Baita ambiente de opressão, cheio de xandarés lá. Então, o mundo livre estava apenas do outro lado de um muro. Vocês imaginam o desespero que é você saber que está ali do outro lado do muro. Quem está ali? Seus amigos, parentes, o emprego. Liberdade está ali do outro lado do muro. Então, era tudo tão perto e ao mesmo tempo tão inacessível, tão distante, com nenhuma previsibilidade de que aquilo ali um dia iria acabar. Então, ele juntou com um amigo, o Helmut, e eles decidiram que não poderiam mais suportar a opressão do regime comunista. Então, naquele dia, os dois jovens resolveram arriscar tudo para atravessar o muro, sem saber que isso os colocaria no epicentro de uma tremenda tragédia. Então, ao chegar à base do muro, eles conseguiram passar ali pela primeira barreira, que era uma cerca de arame farpado, e correram em direção ao muro principal. O Helmut conseguiu pular e alcançar o lado ocidental. Como ele foi o primeiro, ele conseguiu ir. Mas o Peter não teve a mesma sorte, já tinha chamado a atenção dos guardas. Enquanto ele escalava o muro, ele foi avistado e os guardas da Alemanha Oriental, sem hesitação alguma, abriram fogo contra o Peter. O Peter foi atingido no quadril, tá? Tem foto. Ele foi atingido no quadril, caiu de volta para o lado oriental, do lado dos comunistas, e ficou ali ao pé do muro, gritando de dor. E naquele silêncio, depois dos tiros, depois se dá o tiro, fica aquele silêncio tremendo. Você só escutava ele agonizando no chão, sangrando ali profusamente. Do outro lado, no ocidente, espectadores horrorizados, incluindo jornalistas, os soldados ocidentais, as pessoas que estavam passando pela rua e o amigo que tinha conseguido escapar. Todo mundo estava ali a poucos metros, escutando aquele lamento de dor o tempo inteiro. Por cerca de 50 minutos, o Peter ficou ali agonizando. Agonizando. O sangue dele tingindo ali o solo. Em volta dele já uma poça.
depois dessa foto, naturalmente. Os guardas, obedecendo às ordens rígidas, não se aproximaram, e os ocidentais, separados ali pelo muro, só podiam assistir em desespero. Os gritos do Peter foram aos poucos diminuindo, tornando-se gemidos mais fracos, enquanto a sua vida lentamente esvaía. A multidão que se aglomerava nos dois lados do muro, tinha gente do lado da Alemanha Oriental também ali, assistindo sem poder chegar perto, com medo. A determinação era não chegar perto. Então, a multidão dos dois lados, separadas por uma bolha de medo, sem poder fazer nada dos dois lados, assistiu a tudo aquilo ali num estado de choque. No lado ocidental, protestos ali começaram a se formar, pessoas gritavam, imploravam para que alguém fizesse alguma coisa, que fizessem qualquer coisa para salvar o jovem que estava morrendo ali diante dos olhos de todo mundo. No lado oriental, a frieza dos guardas era cortante. Eles permaneciam impassíveis, indiferentes ao sofrimento do Peter. Finalmente, os guardas do lado oriental se aproximaram, né? Mas já era tarde demais. Peter morreu aos pés do muro, vítima não apenas das balas, mas de um sistema desumano que transformou toda uma cidade numa prisão. Seu corpo foi retirado pelos soldados ali da Alemanha Oriental, enquanto um silêncio aterrador se espalhava pelo local. A morte do Peter foi um grito de dor que atravessou o muro de Berlim e ecoou em todo o mundo. Todo mundo. E ele se tornou um símbolo trágico da crueldade do regime que dividia a Alemanha, e mais amplamente da própria Guerra Fria. A sua morte, cruel e desnecessária, expôs a brutalidade de um sistema que colocava barreiras entre os seres humanos, negando-lhes o direito básico de buscar a liberdade, característica comum do comunismo. Esta merda que neguinho defende até hoje. Nos anos que se seguiram, o Peter foi lembrado como uma vítima inocente de uma guerra ideológica, um jovem que, ao tentar cruzar o muro em busca de uma vida melhor, encontrou a morte. Porque é isso que o comunismo entrega, a morte. A única garantia que ele te tem, que ele te dá, é o do sofrimento e uma morte caso você tente reagir. Então, é uma história que permanece um testemunho eterno da injustiça que foi o Muro de Berlim e do preço que muitos pagaram na busca pela liberdade. Hoje, próximo ao local, tem muitas lembranças sobre todos os que morreram ali. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui meu raso alemão me diz que está escrito que Peter Fetcher, morto em 62, e ele só queria liberdade. Se tiver alguém que saiba melhor alemão, acho que é isso que está escrito aqui. E ele só queria liberdade. Aqui, aquelas várias cruzes que tem lá perto do local, mostrando cada uma das vítimas do Muro de Berlim, cada uma das vítimas do comunismo, cada uma das pessoas que tentou correr para a liberdade e foi morta pelas costas pelo comunismo. Mas não esqueçamos, esse mal está entre nós.
ainda está aqui. Não esqueçamos. Vamos ouvir esse pequeno trecho aqui. Galera do Engov, chegou a hora, tá? Há pouco, durante um evento em Brasília, o presidente Lula comentou a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Lula disse que conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Além do erro histórico, né? Porque o Eros Grau, que foi ministro no Supremo, e fez parte do partidão, era declarado comunista também. Mas esse espírito está entre nós. Não esqueçamos. Tá? Não esqueçamos. Enquanto os ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Eu tenho orgulho de matar as pessoas pelas costas. Eu tenho orgulho de atirar em quem tenta fugir para a liberdade. Esse lixo está entre nós. E não é só Lula, não é só Flávio Dino, que não tem a menor vergonha de citar Stalin, de falar que é comunista, né? Mas existem outras pessoas que estão entre nós aí, piores que essas pessoas que nós estamos vendo aqui. Geralmente são os desconhecidos, são os piores. Vocês se lembram dessa frase aqui, ó? Vamos ver esse trechinho, só para lembrar, né? Esse espírito que matou o Peter pelas costas, deixou ele agonizando no chão ali, porque ele ousou tentar a liberdade. Esse espírito está entre nós, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte:
um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Tá aí, ó, aplaudido por todo um auditório. Todo um auditório. Vejam, antes de eu entrar aqui no próximo assunto, esse mal que atirou pelas costas do Peter está entre nós. Aí volta para a teoria do palhaço. A esquerda, como se apresenta hoje, não deveria fazer parte do jogo político. Porque eles não estão fazendo política. Eles estão lá para tomar o poder e matar os seus inimigos. Nós temos o Clezão morto. Quem do sistema, quem da máquina pública brasileira, qual foi o funcionário público, qual foi o membro da seita do contra-cheque, quem foi do judiciário que lamentou a morte do Clezão? Esse espírito do que os fins justificam os meios está presente, está nos jantares aí de Brasília. Nós estamos envoltos aí em pessoas muito perigosas, dispostas a te dar uma boa bala, uma boa espingarda, um bom paredão, uma boa cova. Dita no auditório e transmitida aí em cadeia nacional. Mas, se você reagir, o discurso de ódio é o teu, não é o dele. O dele não deu problema nenhum para ele. Nenhum. Mas se você reagir, você está pregando o discurso de ódio. O Brasil, gente, as suas instituições são todas escombros. Não há o que destruir. Não há o que derrubar. Não há honra. Não há Estado. E não tem nada de pé. Tudo ruiu, tudo caiu. Essas pessoas estão tomando escombros e achando que vão ficar ali para sempre. E que a proposta deles é essa. Trabalhe, pague seus impostos todos os que eu criar, na quantidade que eu quiser, na hora que eu quiser. E se você reagir, eu vou te matar. É a proposta deles pra gente, pro povo brasileiro. Acabamos de contar a história dos holandeses. Como conto várias histórias aqui. Tudo chega a um fim. E a hora desse pessoal tá chegando. E na hora que chegar, o palhaço tá aqui para lembrar que a gente tem um monte de funcionário público para visitar, para dar explicações. A gente tá vendo aí nos áudios aí do Xandaré, a equipe que trabalha com ele é uma quadrilha inteira cometendo crimes todos os dias. Não é cai Xandaré, cai o gabinete inteiro. Nem sei quantos funcionários são, centenas. Poxa, mas tem inocentes ali no meio. Acontece. Vai ter que cair todo mundo. Os verdadeiros fascistas, né? São eles. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, nós somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter. Me vista como um palhaço
para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.